Olá pessoal, tudo bem? Olá a todos e todas. Me chamo Paulo Rosa e quero dividir com vocês em mais um sábado uma passagem bíblica. Quero dizer que de antemão respeito a todos, a pluralidade das pessoas, das suas crenças e enfim, fique aqui no canal e curta se você quiser, se você puder. Temos várias opções, né, na internet, mas quero dizer que esse é um momento onde eu divido um pouco das minhas impressões enquanto leitor da Bíblia e como cristão também. Essa versão da King James atualizada eu dei para minha esposa de aniversário há pouquinho tempo e é muito bonita. Tem traduções originais do grego e a outra, essa é a minha que eu tinha falado com vocês no primeiro vídeo, né? Já tem aí uns 5, 6 anos comigo. É maravilhosa também, da Almeida Revista e Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Bem, gente, eu separei Marcos, capítulo 5, o endemoniado gadareno, ou, na outra versão, é muito interessante ver a diferença das versões, das traduções. Na outra versão, vamos lá, Marcos 5, a libertação de um possesso. Esse capítulo 5 de Marcos, é muito interessante por vários motivos. Primeiro porque Jesus está navegando, está num barco, indo de uma margem a outra. É uma cena muito bonita observar, né, que Jesus navega e a multidão o acompanha, a multidão vai atrás dele, aguarda por ele ansiosamente. É muito interessante observar o quanto que, no meio de um problema que Jesus vai resolver, outros problemas surgem no meio do caminho, como a mulher que estava tendo hemorragia e sentiu que se tocasse apenas os vestidos de Jesus, né, as vestes, o manto, como na outra tradução, ela seria curada. É muito bonito. Eu gostaria de destacar alguns versos do capítulo 5. Percebendo, por exemplo, no verso 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quem que se feria com pedras? O homem possuído por demônios. Note que a força e a brutalidade do homem, de espírito possuído, de espírito imundo, ela é uma força que tem a ver com a sua autodestruição. A sua autodestruição. Ele pegava pedras e lascas e se cortava. Percebam também que o mal, a maldade, ela é coletiva. Ela não vem desacompanhada, ela vem em legiões. No verso 9, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus perguntou ao espírito imundo que estava possuindo o homem, qual era o nome dele? E ele disse, Legião, porque somos muitos. Então é importante, né, observar o quanto que a legião de demônios, já no verso 15, turva, abrevia o nosso juízo, as nossas faculdades mentais, não é? É interessante também observar que no verso 19 e no 18, vamos ler juntos? E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Então Jesus entrou no barco para ir embora, já tinha resolvido o problema, e o homem que estava endemoniado e havia sido liberto pede para acompanhar Jesus, mas Jesus, porém, não o permitiu e disse para o homem, vai para a tua casa, para os teus,
e anuncia-se-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, existem promessas, existem momentos em que Deus quer que nós anunciemos a sua misericórdia, anunciemos entre os nossos, na nossa família, anunciemos na nossa vizinhança, com todo respeito, com toda empatia, o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é misericordioso, o quanto que Deus é plural. Veja vocês que, diferentemente do que ocorrera nos versos 18 e 19, logo depois, no verso 29 e no verso 30, Jesus vai tomar uma outra decisão completamente diferente desta que ele disse ao homem, que era para ele anunciar a sua benignidade. Por quê? Vamos lá? Verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? Vamos ler na outra tradução, da King James? Olha que interessante. Versos 29 e 30, capítulo 5 de Marcos. E naquele instante, a hemorragia da mulher que sangrava acabou, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: Quem tocou o meu manto? Notem aí, gente, que do nosso interior nós podemos sentir quando sai a virtude. Virtude tem uma significância aproximada a poder. Então Jesus sentiu quando saiu a virtude do seu corpo, quando saiu o poder do seu corpo. Ou seja, é do nosso interior que nós vamos sentir a força transformadora de Deus, a força misericordiosa, bondosa de Deus, a força poderosa e única, insubstituível de Deus. E aí, no verso 43, diferentemente do que Jesus fizera com o homem endemoniado, Jesus recomenda expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado e mandou que dessem algo de comer à menina. Já era um outro milagre que Jesus fez. A menina que estava moribunda, filha de Jairo, que era um dos principais da sinagoga, a qual Jesus estava visitando. Nesse mesmo capítulo 5, é um capítulo um pouco extenso. Seria interessante que você lesse ele inteiro. Eu estou destacando alguns versos. Então, percebam que existem milagres, existem provações, momentos que Deus quer que muitos saibam, que uma multidão perceba e note. E existem outros momentos que para Deus agir, ele precisa dos escolhidos, ele precisa de poucas pessoas. Como o caso da menina moribunda, ele só precisou do pai e da mãe dela, de Pedro, de Tiago e de mais alguns discípulos ao seu lado. Ele pediu que todos se afastassem, que todos saíssem, porque a multidão começou a zombar, a não acreditar que aquela menina moribunda pudesse estar apenas dormindo. Então é importante que nós, enquanto simples pecadores e servos de Deus, possamos perceber quando Deus quer agir em nós, quando Deus quer que nós possamos conseguir perceber a virtude, o poder de dentro de nós, do nosso interior, que é Deus, por meio do Espírito Santo, que nós consigamos perceber esta virtude, este poder em nossos interiores e termos a sensibilidade na comunicação com Deus, nos louvores ao Senhor, que possamos ter a sensibilidade de notar quando a ação de Deus em nós é algo para ser explanado para multidões ou
quando é algo íntimo, quando é algo mais entre os nossos. Um abraço. Que Deus nos abençoe. Amém.